Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre um sólido geométrico interessante. Olha bem a pergunta. Existe um sólido que, se você observar, dependendo da direção, ele tem a aparência de um quadrado ou de um triângulo por outra direção, ou um círculo por outra direção? Será que existe esse sólido geométrico? Resposta: sim. Vamos ver, ó. Olha aqui. Ó. Tá aqui, o sólido existe, é isso aqui, ó. Ó, a planta dele é um círculo, que tem uma linha aqui. A elevação, ó, quadrado. Duas curvas aqui. E o perfil lateral, triângulo. Essa nomenclatura é desenho técnico mecânico. Quem fez desenho técnico mecânico ou está fazendo, sabe que a planta seria você olhar pelo eixo Z, sabe? É olhar o objeto por cima. Elevação, você olhar no sentido X, mais ou menos, e perfil lateral para o eixo Y. E o objeto estaria assim, de perfil, quer dizer, são exercícios comuns lá de desenho técnico mecânico. Eles colocam a peça aqui e pedem para você desenhar as três vistas, né? São exercícios comuns de desenho técnico mecânico. Tem outro tipo, eles, dado as três vistas, pedem para você desenhar a peça aqui, o perfil, né? A visualização do perfil dessa peça. Agora é o seguinte, olhando aqui, ó, olhando essa figura, você consegue imaginar que peça tem essas três vistas? Planta, elevação, lateral? Você consegue imaginar? Difícil, hein? Isso aí a pessoa tem que ter uma imaginação de elefante. Para a pessoa olhar isso aqui, imaginar a peça aqui e desenhar a peça de perfil aqui, complicado, hein? Tem que ter uma imaginação de elefante. E eu vou contar, eu construí essa peça. Só que eu vou contar um pouco da história dessa peça. Ó, meu irmão era fresador na década de 70. Ele trouxe uma peça de latão de onde ele trabalhava e disse que essa peça, o formato dela era muito difícil de imaginar, sabendo suas três projeções do desenho técnico mecânico. Como ele era fresador, ele sempre pegava desenho técnico mecânico, né, essas três vistas, planta, elevação, lateral e a projeção da peça. E essa peça que ele construiu, né, tamanho 4 centímetros mais ou menos, de latão, e quando ele falava para os outros fresadores, né, torneiros, né, ferramenteiro, e ele fazia essa pergunta aí, e ninguém conseguia imaginar. Então ele construiu e mostrava para as pessoas, a pessoa olhava assim, ah, interessante. Então é uma peça interessante. Então essa é a história dessa peça. Aí eu construí, ó. Ele era de latão, tinha 4 centímetros. Eu fiz um vídeo, estou fazendo esse vídeo lembrando dessa peça da década de 70. Ó, aí eu peguei um cilindro de isopor e construí essa peça com que gera essas três vistas no desenho técnico mecânico. Aqui, ó, a peça está aqui. Ó, o triângulo, ó, quadrado, tá vendo com a curva? Tá vendo? E o círculo, tá vendo? Olha lá, o quadrado, triângulo e o círculo, ó. Que é aqueles desenhos, tá vendo? O círculo com a linha no meio. Então é aquele três desenhos lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, planta. Olha lá. Elevação, olha lá. Olha lá a curva. E a outra vista, olha lá. Deixa eu pôr pra cá.
Aqui, ó. Né? Aqui as 3 visões. Então é um sólido interessante, difícil de imaginar, tem propriedades interessantes e vocês vão ver aqui outras coisas interessantes. Eu fiz pergunta para o ChatGPT e ver a resposta dele. Como construir? Então você pega um cilindro, um material fácil de serrar, madeira, alumínio, e você tem que ter ferramentas adequadas, tem que ter o torno, a morsa lá. Aí você, que nem aqui, por que eu peguei isopor? Porque é fácil cortar. Cortei com estilete e eu fiz, né? É fácil cortar. Então era um cilindro, eu cortei a seção direita e esquerda. Vai ter um processo de fazer isso aqui. Se for de madeira, de alumínio. Então assim, ó, pegue um cilindro maciço de madeira ou de alumínio, ou um material fácil de serrar. Meça o diâmetro e risca uma reta na ponta do cilindro maciço. Isso aqui, ó, com o cilindro maciço, essa reta está aqui. Tá vendo? Essa reta aqui, essa ponta aqui. Aí aqui é um cilindro. Aí o que ele fala? Na risca, aí serre. Aí você risca uma reta circular, quer dizer, tá aqui, ó, essa reta aqui foi riscada, que aqui vai ser cortada, é um cilindro que vai ser cortado, tá vendo aqui? Vai ser serrado. Então ele fala, ó, serre o outro plano inclinado e risca uma reta circularmente que diz o diâmetro. Serre o plano inclinado que diz assim, serre outro plano aqui, ó. Aí você, no cilindro forma uma cunha, tipo uma cunha que você, uma flecha que pode caçar, ó. Então tá assim, ó, você serra essa parte e essa parte. Essa aqui é depois, você não pode fazer ao contrário. Se serrar isso aqui, quadrado, aí você não consegue pôr na morsa, cortar esses planos aqui, fica extremamente difícil. Então no cilindro, o que você faz? Você serra a parte esquerda e a parte direita. Aqui, ó, aqui você imagina um cilindro, aqui é a linha que você corta. É a serra inclinada. Que ele pega até esse risco aqui, ó. Tá vendo? Aí depois que você faz, você serrou aqui, formou uma cunha, aí você serra aqui, aí forma a peça quadrada. Então tem técnica, tem a ordem. Primeiro você serra os planos inclinados e depois você serra a parte final do cilindro, a serra circular do cilindro aqui. Aí terminou a peça está pronta. Eu criei um nome para essa peça, não existe essa peça, então eu criei um nome. Não existe, ó, triqualindro. É um neologismo, né? Quer dizer, é uma palavra nova que não tem no dicionário. Tri de triângulo, quad de quadrado, lindro de cilindro. Triqualindro, é essa peça. É um neologismo. Pergunta interessante. Como calcular o volume dessa peça? Quer dizer, se eu der essa peça aqui, é lógico que aqui está um formato grande, né? Mas se eu der num formato pequenininho, lá na Olimpíada Internacional de Matemática, lá onde tem os gênios de matemática do mundo todo, mostrando a peça, eu falo, ó, calcule o volume dessa peça, dado a altura é 2R, né? Aqui é 2R, né? Ó, 2R, altura 2R. Será que eles conseguem calcular? Talvez sim, talvez não. Lá são os melhores alunos do mundo, talvez sim, talvez não, né? A inteligência e a imaginação humana, mas é um problema difícil. Ele tem que olhar para a peça e saber como ela foi feita. Se ele ficar quebrando a cabeça, círculo, triângulo, curva aqui, ele não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se ele olhar aqui e ver que ela foi feita um cilindro e cortou duas seções, esquerda e direita, a área dessa seção, o volume dessa seção é fácil calcular. É integral tripla, em cilindro, todos os exercícios de cálculo tem, né? Um cilindro cortado por um plano. Então aí você consegue calcular a seção, o volume direito e o volume esquerdo, é 2 vezes. Então o volume do triqualindro, né? Não existe forma para calcular o volume dessa peça. Se soubermos como foi construído, vamos calcular indiretamente. Ó, o volume do triqualindro é o volume do cilindro menos 2 vezes a peça seccionada. É o volume do cilindro menos a parte esquerda e a parte direita. Aí você consegue calcular. Aí você usa exercício de cálculo integral, né? Cálculo 3, cálculo 4.
e você resolve. Todos os livros de cálculo 3 e cálculo alto tem esse exercício. Cilindro cortado por um plano. Você vai lá e você acha. Integral, né? Cilíndrica, etc. Eu fiz a pergunta para a inteligência artificial. Olha bem, o ChatGPT. Vê que interessante a resposta do ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT, existe um sólido que, se olhando por um determinado ângulo, ele aparenta um círculo, por outro ângulo aparenta um quadrado, e por outro ângulo aparenta um triângulo, quer dizer, 3XYZ, olhando, existe um sólido? A resposta do ChatGPT, sim, existe um sólido. Aí o ChatGPT falou assim, você quer que eu desenhe esse sólido? Eu falei sim, desenho o sólido. Aí o ChatGPT mostrou isso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, o ChatGPT. Ó. Tem nada a ver, ó. Aqui é um cilindro, está cortado um pedaço, aqui uma secção, aqui tem um quadrado, tem um triângulo aqui, tem outro pedaço aqui, tem um pedaço aqui atrás do triângulo. Quer dizer, o ChatGPT enrolou, né? Quer dizer, por que o ChatGPT enrolou? Né? Sabe por que a inteligência artificial ela enrolou? Porque ela trabalha o seguinte. Ela trabalha com banco de dados, ela varre toda a internet e vê tudo que já foi feito sobre o assunto. Então, como tem se um assunto tem muita coisa, ela pega a probabilidade, aquilo que mais falou, né? A probabilidade maior de ter falado aquilo. Então, o ChatGPT é um banco de dados probabilístico que varre toda a internet. Ele não cria nada novo. Então, essa figura que meu irmão criou, né, esse objeto que meu irmão criou, não tem na internet. Não tem. Se tivesse, o ChatGPT tinha mostrado. Quer dizer, você falou uma coisa e ele varreu a internet e não achou nada. Aí ele criou aquele negócio esquisito lá. Quer dizer, o ChatGPT, ele sabe enrolar, né? Quando ele não acha a solução, ele cria uma solução, né? Então, é essa a conclusão. Né? Ó. Então, o sólido geométrico tem propriedade das 3 figuras planas, quadrado, círculo e triângulo, né? E ele é interessante, difícil, né, tem um método de construir. Para calcular o volume de forma indireta, usa um cálculo integral. Não existe uma fórmula específica para esse objeto. Eu criei um nome para ele, né? Triqualíndro, né? E interessante que a inteligência artificial não encontrou na internet. Por quê? Porque não existe. Agora está existindo, né? Com esse vídeo aqui está existindo, né? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.